Paz de Cristo, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo ao Timóteo. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2. Nós estamos estudando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós temos trabalhado um pouco sobre qual a importância, né, da gente estudar isso hoje, qual a importância a gente sempre visitar esses pilares da fé, né, sempre nós lermos a respeito disso, sempre nós estarmos interessados nisso, porque nós somos uma igreja e toda igreja, né, na verdade, ela é um resultado, ela é uma consequência do trabalho desses irmãos, desses reformadores, né, que trouxe de volta a mensagem cristocêntrica, que trouxe de volta o evangelho, né, verdadeiro. Então, nós temos uma dívida enorme, né? Então, o melhor que nós podemos fazer é sempre nós visitarmos esses pilares para ver se nós estamos inseridos naquilo, né, que é o evangelho, naquilo que foi motivo para que alguns irmãos até dessem a vida por isso. Então nós precisamos estudar sobre isso, porque o nosso interesse principal não é nem a reforma em si. A reforma passou, a reforma aconteceu, mas o nosso interesse maior é naquilo que foi ensinado nessa época e que de lá até aqui tem sido deteriorado pelo tempo novamente. Algumas pessoas insistem em se distanciar desses ensinos que são tão importantes para nós, para a Igreja de Jesus. Então, estudando isso é uma forma de nós voltarmos, não à reforma, mas voltarmos ao Evangelho. E é isso, esse é o propósito, esse é o motivo de nós estudarmos sobre isso. Nós estudamos semana passada sobre o pilar do Sola Escritura. Infelizmente a gente teve um problema com a filmagem, não deu para ir para o YouTube, e hoje nós vamos falar sobre os solos cristos, né? Se você abriu a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém? Todos acharam? Está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5, tá? Então, nós temos estudado sobre isso, né, sobre os 5 solas, e nós no primeiro estudo traçamos um panorama histórico, né, pré-reforma, falamos sobre os pré-reformadores, falamos sobre John Huss, falamos sobre outros irmãos que foram tão importantes, suas lutas, né, as suas dores pela verdade, e alguns pagaram um preço tão alto que deram suas vidas, né, por essa mensagem, por essa verdade. Então, para que hoje a gente pudesse colher esses frutos, colher os frutos, né, que continuam, os frutos continuam até hoje, 502 anos depois, esses frutos ainda continuam entre nós. Então, não é um movimento passageiro a reforma protestante, né? Quando a reforma protestante aconteceu, isso mudou praticamente o mundo todo, e não mudou apenas espiritualmente, trazendo o povo de volta, fazendo o povo olhar para Cristo novamente, olhar para a Escritura como regra de fé novamente, mas é um movimento, é um período em que se muda muita coisa, né? A economia foi mudada, alguns relacionamentos foram mudados de países com outros países. Então, tem diversas coisas que aconteceu nesse período da reforma, e hoje nós precisamos, é necessário a gente voltar para estudar. Por quê? Porque a gente parece que vive numa época em que a verdade está perdendo o teor, sabe? A verdade parece que está cada vez mais relativa, isso mesmo dentro das igrejas, né? Através do liberalismo teológico, dos teólogos liberais, né? Então a verdade não é mais aquela verdade absoluta
pela qual esses irmãos aqui deram suas vidas. É uma verdade relativa. Então, a gente vive nessa época pós-moderna, onde cada um, né, é ensinado assim, que cada um tem a sua verdade. A sua verdade não é a minha verdade. O que eu acredito não é o que você acredita. Mas está escrito na Bíblia. Mas aí essa é a sua forma de interpretar. Então as pessoas estão sempre tentando relativizar até a Escritura. Só que a Escritura, como o período da Reforma vai nos ensinar, ela é interpretada pela própria Escritura, né? Tudo que eu tenho que fazer é olhar para esse texto, é olhar para o texto sagrado e ensinar o que já está nesse texto. Extrair desse texto aquilo que o texto está falando, né? Então, é importante a gente estudar sobre isso. E a Reforma não foi apenas um movimento de restauração, né? Um movimento de volta para a Escritura, um movimento de voltar para olhar para Cristo. Está impossível hoje, né? Meu Pai do céu. Não é, que passou, acho que 14 ônibus aqui agora, um atrás do outro. Então a Reforma ela não é apenas, como eu estava dizendo, um movimento de restauração. Ela é um movimento de avivamento até, né? Porque um avivamento, ele marca toda uma geração, né? Ele marca um contexto, ele marca um local, e geralmente quem vive um avivamento, uma das consequências é essa volta para a Escritura. É a pessoa olhar com amor para a Escritura Sagrada, com o Evangelho, né, que é pregado, e a pessoa olhar para o outro. Então a Reforma trouxe esse ensino, trouxe essa verdade de volta que tinha se deteriorado durante o tempo. As pessoas estavam acostumadas apenas com ensinamentos a respeito de dinheiro, ensinamentos a respeito de salvação pelas obras. Então, Lutero, ele lê o Evangelho, ele lê Romanos e ele acaba enxergando que aquilo que eles estavam vivendo, aquele contexto que eles estavam vivendo, não era e não se encaixava e não tinha respaldo na Escritura. Então, o que eles fazem? Eles oram e eles se colocam contra isso, né? Então, como eu disse no estudo passado, a gente não pode olhar para isso com um olhar simplório. A gente não tem como. Foi um movimento de restauração e de coragem, mas esses homens corajosos, eles estavam cheios do Espírito Santo para fazer isso também. Eles não eram apenas homens corajosos, eles eram homens dotados de coragem, mas cheios do poder do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo ele é derramado em Atos 2, o que nós vemos é o que a Bíblia também deixa muito claro. Todos eles começam a pregar, todos eles começam a testemunhar, mesmo que não testemunhem diante de um público enorme, mas testemunha para sua família, né? A mulher samaritana, após Jesus conversar com ela, logo a primeira oportunidade que ela tem, o primeiro desejo que ela tem, ela fala: eu vou voltar para a minha cidade e vou falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido. Então, o Espírito Santo ele derrama essa coragem sobre nós e essa ousadia, né? Uma das coisas que o apóstolo Paulo mais pede, né? Quando ele pede para as igrejas orar por ele, ele sempre pede isso, né? Sempre que a gente vai ver Paulo falando, ele sempre fala, o desejo dele é que ele tenha mais ousadia para falar o Evangelho, o desejo dele é que ele possa ter mais oportunidade para pregar o Evangelho. Então isso daqui é maravilhoso. Quando ele quer ir para Roma, né, Paulo tem esse desejo de ir para Roma antes do seu martírio, ele não está indo para lá. Algumas pessoas falam, ele está indo para lá porque ele sabe que vai morrer. Antes disso, Paulo sabe que ele vai estar na capital mais importante e ele quer que os romanos, ouçam o Evangelho. Então Paulo não tem em vista a sua vida, assim como Lutero, assim como Calvino, assim como Farel, assim como outros, Knox. Então esses homens não tinham as suas vidas como algo mais importante do que a palavra. Eles falavam: a gente vai levar essa palavra aonde for, caso percamos a vida, a gente não vai perder porque a gente já tem, que é Jesus Cristo. Esse corpo velho não significa que nós estamos vivos, a nossa alma já está viva.
Então, é um movimento de avivamento, é um movimento onde o Espírito Santo, ele levanta homens e ele continua fazendo isso. Continua fazendo isso nos nossos dias. Mas, meus irmãos, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. O período que antecedeu a reforma era difícil. O período da reforma foi difícil. O período pós-reforma foi difícil. E hoje é a mesma coisa. Hoje não está fácil ainda. A gente encontra muito mais oposição do que antigamente. Muito mais. Então, e hoje, como eu sempre repito e gosto de repetir, hoje as pessoas têm as suas Bíblias, né? Inclusive alguns, como eu, tem muito mais de 5 Bíblias. E por que será que nós temos uma Bíblia tão rica nas mãos e muitas vezes a gente não vive conforme a Escritura? A gente não vive conforme o ensinamento da Escritura Sagrada. Então, aquele período foi um movimento que explodiu. Por quê? Porque as pessoas estavam sem acesso a essa palavra. A partir do momento que elas têm acesso a essa palavra, eles começam a olhar e ver a importância que essa palavra tinha, e eles começam a viver de acordo. Então, sempre que essa palavra é pregada com ousadia, com poder, da forma correta, é isso que vai acontecer, né? Agora, a Bíblia diz que no fim dos tempos, por causa do pecado, o amor de muitos iria se esfriar. O amor de muitos ia se esfriar. Será que a gente está vivendo esse tempo? Eu acho que a gente está vivendo esse tempo, né? Então, Lutero, ele foi um dos mais corajosos daquela época, né? E nada disso podia ser feito a não ser pelo poder do Espírito Santo sobre ele, né? Nenhum homem pode fazer nada sem esse poder do Espírito Santo. Nenhum homem pode produzir nada sem o poder do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é muito importante em qualquer movimento que se é feito, em qualquer volta, né, em qualquer movimento de ressurgência. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que tem. Por quê? Porque homens são pó, homens vão desistir, homens vão ter medo, homens vão parar no meio do caminho, mas homens cheios do Espírito continuam até o fim. Homens cheios do Espírito perseveram. Homens cheios do Espírito, eles têm coragem para ir. Então, Lutero, ele era um cara muito corajoso. Só que isso que eu falei, homens são pó, foi uma das coisas que a Reforma mais deixou claro. A Reforma, ela foi um dos principais movimentos que exaltavam a glória de Deus e não a dos homens. A Reforma deixou muito claro isso. Eles exaltavam a glória de Deus em Cristo, pela graça, mediante a fé e resultado da pregação genuína da Escritura. Então, é um movimento que em tudo glorifica Jesus Cristo, glorifica a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre os solos Cristos, né, que significa somente Cristo, assim como o sola Escritura se fez necessário, fez necessário também eles levantarem essa bandeira do somente Cristo, solos Cristos, né? Então eles levantam essa bandeira defendendo o quê? Defendendo a suficiência, a total suficiência de Cristo, que estava em certa medida sendo relativizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Alguns ensinos, eles revelam isso, né? Então eles estavam totalmente contra, eles estavam indo totalmente contra a um movimento que já estava, né, já tinha ganhado um tamanho enorme. Então não é para qualquer um. E eles eram minorias, isso precisa ser deixado claro. Eles eram minorias, então eles estão indo contra um poder total. Só que por que esses homens eles fizeram o que fizeram? Por quê? Porque eles sabiam e tinham a plena certeza de que essa realmente era a palavra de Deus e que Jesus Cristo realmente era Deus. Eles não poderiam fazer isso se eles não entendessem, se eles não acreditassem que isso de fato era verdade. Então, uma coisa que precisa ser falada também é que a Igreja Católica, ela não diz
ela não diz que Cristo não é suficiente, ok? A gente não pode falar isso, o que seria uma mentira. A Igreja Católica, ela não diz que Cristo não é suficiente, mas alguns ensinos revelam isso acontecendo consequentemente, né? Então, é como as relíquias da época. Vem aqui, a gente vai fazer uma missa aqui, tinha lá a caveira da cabeça de João Batista, e aí eles iam e se dobravam diante dela. Vem aqui, vai encontrar o pano em que Jesus limpou o suor. Então, tudo isso, as relíquias, os santos, a Maria como divindade, tudo isso, indulgência, tudo isso os reformadores estão indo totalmente contra. Então, eles não falam que Cristo não é suficiente, mas ensinando essas coisas, consequentemente acaba caindo nesse resultado, né? Então, o Solos Christus foi uma resposta a esses falsos ensinamentos. Somente Cristo, Ele é suficiente, não apenas para salvar, Ele é Deus. Cristo é Deus. Tem uma cena do filme do Martinho Lutero que é muito legal. Não o filme mais recente, mas o filme mais antigo de Lutero, que um dos cardeais fala para ele assim: mas Lutero, se você tirar as relíquias, se você tirar os santos, se você tirar tudo aquilo que faz os fiéis colocarem fé, o que vai sobrar, Lutero? E ele diz: Cristo. Cristo é suficiente. É aquele momento que você quer levantar e sabe aquele negócio? Você tem vontade, porque fala: Cristo é suficiente. Se tirar todas essas coisas, não é que vai sobrar, a gente vai ter tudo aquilo que nós queríamos ter, ou precisávamos ter, que é Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Amém? Olha só, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio de qual devemos ser salvos. Somente Cristo. Somente Cristo. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, nós vimos isso em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos isso nos profetas, que profetizaram milhares de anos antes. Nós vemos Isaías falando sobre ele, que ele tomaria a nossa dor, né? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós vemos que Cristo, na palavra de Deus, é totalmente suficiente. É esse grito, é esse pilar, Solos Christus, é isso que defende, é essa verdade que defende. Nós, como eu disse aqui, não podemos ser desonestos ao ponto de falar que a Igreja Católica, ela defende a ideia de que Cristo não salva. A gente não quer dizer isso, até porque se você entrar numa igreja católica, você vai ouvir que Cristo salva. Você vai ouvir sobre o Salvador Jesus, né? Não é isso que a gente está falando aqui, mas um dos problemas da época, e em certo sentido ainda hoje, é a banalização do que é essencial e a supervalorização daquilo que não é essencial. Então, o que nós vemos na Igreja Católica é exatamente isso. Aquilo que deveria ser o essencial, muitas vezes é secundário, né? É colocado os holofotes em cima daquilo que não é essencial, naquilo que é secundário. Então, as pessoas deveriam ir para uma igreja para quê? Para olhar para Jesus, para ouvir a palavra de Cristo. Mas muitas vezes elas vão e elas estão preocupadas com outras coisas. Elas são devotas a santos, elas querem pagar promessa, elas querem jogar com Deus: olha, se o Senhor me der isso daqui, eu vou fazer isso daqui para o Senhor. Então, não tem como nós olharmos para essas coisas e falarmos: não é errado. É errado, é errado. A gente precisa falar isso. Agora, a Igreja Católica, como eu disse, elas não falam que Cristo não salva. Ok? Agora, sempre que nós colocamos ou tentamos colocar coisas no lugar de Cristo, para ajudar Cristo a nos salvar, porque é isso que a história revela, as pessoas sempre querem colocar coisas no lugar de Cristo
ou coisas para ajudar Cristo a nos salvar. Olha, o que nós estamos dizendo com isso? Quando a gente tenta empurrar coisas, a gente está falando do quê? Por exemplo, se eu coloco coisas no lugar de Cristo, o que eu estou afirmando com isso? Que eu creio mais nas coisas do que Deus. Foi? Exatamente. Né? Então, esse é o problema. O problema não é ser da Igreja Católica. Eu não tenho problema nenhum com a Igreja Católica. Eu tenho problema com os ensinos da Igreja Católica. Eu tenho certeza que tem irmãos salvos lá. Eu tenho muitos amigos católicos, entendeu? E tenho comunhão com eles, não tenho problema nenhum com isso. Agora, há coisas que não tem como a gente olhar e falar que isso é cristianismo, que isso é evangelho, não tem como. Então, quando a gente coloca essas coisas no lugar de Cristo, ou para ajudar Cristo a salvar a gente perde totalmente o significado do que é ser um filho de Deus, do que é ser um filho de Deus salvo pela graça, né? Sem contar que a gente comete, consequentemente, o pecado de idolatria, porque idolatria é justamente isso, é nós colocarmos alguma coisa no lugar de Jesus. Quando nós adoramos uma coisa, e adorar, as pessoas acham que é apenas se prostrar diante dela. Adoração não tem a ver com isso. Isso é apenas uma coisa relacionada à adoração. Tem gente que adora coisas, mas nem por isso ele se prostra diante dessa coisa. Mas o coração dele está totalmente prostrado diante daquilo. Tem gente que adora riqueza, tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora casa, tem gente que adora carro, tem gente que adora esposo, tem gente que adora esposa. Se tirar qualquer uma dessas coisas dele, ele perde o chão completamente. O que é isso? Idolatria. Idolatria, simples assim. A gente tem uma ideia de idolatria muito errônea, né? E a gente acha que quando fala idolatria, a gente já imagina alguém ajoelhado acendendo uma vela. Mas não é assim, ok? Então a pessoa ela pode ser a crente mais, né, aos olhos de todo mundo assim, mais aquele irmão é muito espiritual, mas ele pode ser um idólatra. Então a gente precisa vigiar sempre o nosso coração para que nenhuma das coisas dessa vida, qualquer coisa dessa vida, ela tome o lugar que é especial, o lugar de Cristo Jesus. Nada pode tomar esse lugar no nosso coração, né? Tem um hino que diz: vem, toma o seu lugar. Ele repete 45 vezes isso, mas é um hino verdadeiro, ok? Vem e toma o teu lugar. Aí vem e toma o teu lugar. E quando muda o tom, fala: vem e toma o teu lugar. Fala, ok, é só isso, não fala mais nada. Vem e toma o teu lugar 45 vezes. Porém, é válido. Vem e toma o teu lugar, porque em algumas igrejas o pastor está nesse lugar, em algumas igrejas outros irmãos estão nesse lugar, né? A música está nesse lugar, a pregação está nesse lugar, né? Algum ministério está nesse lugar. Então, Jesus, ele deve ser adorado, não nada, né? Jesus deve ser adorado, ele é o único digno de adoração, ok? Então, isso é idolatria. Somente Jesus, somente Cristo nos salva, somente Cristo, né? Quando nós falamos solos Cristos, nós estamos dizendo Cristo é suficiente. Provavelmente vocês vão ouvir eu repetindo isso muitas vezes hoje. Cristo é suficiente, porque é justamente isso que significa. Solos Cristos, somente Cristo. Cristo é suficiente. Tudo que vem para tentar minar ou reduzir ou diluir esse fato deve ser totalmente rejeitado, ok? Tudo que vem para tentar reduzir, para tentar diminuir, né, o apreço, a paixão, a nossa admiração pela cruz de Cristo, deve ser banido, deve ser rejeitado, ok? Por mais que deixe a gente alegre, por mais que alegre o nosso ego, por mais que alegre a nossa carne, por mais que alegre todo o nosso egoísmo, tudo isso deve ser rejeitado, porque somente Cristo é digno de adoração. Paulo diz, nesse texto base que nós lemos aí, né, há um só mediador entre Deus e a humanidade,
o homem Cristo Jesus, Jesus Cristo homem, nesse texto, desse estudo que nós estamos fazendo, ele diz que há um só mediador. E o que seria esse mediador? O que seria um mediador? Mediador é alguém que se coloca entre duas partes para reconciliá-las, né? Talvez, eu acho que todo mundo aqui já tem uma experiência em que alguém estava brigando e você entrou, levou um murro na cabeça? Levou, mas pelo menos você separou as pessoas, porque é impossível você separar alguém e não apanhar, né? Porque sempre alguma porrada vai, e é sempre na cabeça, é sempre na cabeça, nunca é um murro assim no ombro, é sempre na cabeça. Então você separa a pessoa e desmaia depois, né? Então isso seria um mediador. O mediador ele se coloca entre as duas partes, por exemplo, assim como um advogado faz também. O advogado está ali, tem a justiça, né, e tem um advogado de defesa, ele está ali tentando reconciliar as coisas, né, tentando fazer justiça, tentando absolver de certa forma, né. Um outro exemplo também é alguém que paga uma fiança, por exemplo. Alguém está lá, cometeu um delito, né, e alguém vai lá, paga a fiança para ele sair e está livre, e ser absolvido totalmente. Então, ou seja, pagou um preço justo para um pecador ser absolvido. Então, ele é o mediador, está aí? Sim. Então, a gente precisa entender o que significa isso, né? Alguém que paga um preço, alguém que se coloca, alguém que toma as dores, alguém que separa, alguém que junta também. Então, mediador é isso. Quando Paulo está falando que Cristo ele é um mediador, é isso que ele está dizendo. 1 João 2,1 diz o quê? Abra aí alguém. 1 João 2,1. Quem achar pode ler. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Amém? Então, o que o apóstolo João está falando aqui? Está falando sobre Jesus. Jesus seria o nosso advogado. Meus filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, Jesus Cristo, o mediador, aquele que paga um preço por nós. Quem pagou um preço por nós, irmãos? Cristo. Jesus morreu por nós. Foi só Ele que fez isso. E além dele ter morrido por nós, Ele é o nosso advogado de defesa ainda. Toda vez que a mão do juiz se levanta para julgar, uma outra mão furada se levanta. Isso aqui é maravilhoso, né? Ele é o mediador, é Ele que fica entre as partes, é Ele. Cristo é essa ponte, né? Cristo é essa ponte. Tem até aquela história, não sei se vocês já ouviram, eu acho que eu já contei aqui na igreja, de um vizinho que tinha birra com outro, né? O vizinho sempre brigava um com o outro, até que um cara passou ali perto, né? E ele estava sempre do outro lado da cerca do outro, e tinha um lago na frente, e sempre ele via o outro no espaço dele, falava: sai daqui do meu espaço, da minha terra, né? Esses caras que brigam por causa de terra, né? E aí, certa vez estava passando um cara com algumas ferramentas, né, de carpintaria, e o cara falou: tem como você fazer carpintaria não, era alvenaria, né? Falou: tem como você fazer aqui alguma cerca, algum muro, alguma coisa para tentar separar? Eu não quero mais ver a cara desse cara. Ele falou: tem certeza? Eu falei: tem, pode fazer. E aí chegou no final do dia, ele foi ver, o homem tinha construído uma ponte. Ele construiu uma ponte, ao invés de construir um muro para separar, ele construiu uma ponte que ligava a terra dele para a terra do outro. Aí os dois acabaram se unindo de novo, né? Pediu perdão um para o outro. Cristo é justamente essa ponte. Cristo, ele é essa ponte que nos liga a Deus. Ele nos reconcilia. Ele é o único mediador, ok? 2 Coríntios 5,19 diz o seguinte:
Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Aleluia. Em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então isso aqui é maravilhoso. Só Cristo, Ele é o mediador. Nós temos visto aqui, nós estamos falando a respeito de Cristo, e como Cristo Ele é suficiente, como Cristo Ele é o mediador entre Deus e os homens, como Cristo Ele é a ponte, né? Porque havia um abismo entre o homem e Deus. Cristo Ele é essa ponte onde um pode passar para o lado, o outro pode passar para o outro, né? Ele é a reconciliação. A palavra religião é justamente isso que significa, religare no texto original, que significa uma religação, né? Cristo é essa religação que liga o homem a Deus. É a mesma coisa que você está em casa e você está lá tentando conectar o seu Wi-Fi e não conecta, né? E Cristo vem lá e conecta. Essa eu vou cortar com certeza, que foi ridícula. Vamos lá, vamos continuar isso. Eu tinha pensado um negócio legal na mente, e aí, na hora de falar, saiu essa besteira. Na minha mente tinha bem mais sentido, tá? Então, na hora que pôs para fora, ficou essa coisa, e ficou um climão triste ainda no ar, o que deixou mais difícil ainda. Então, vamos lá, irmãos. Então, alguns, eles são devotos a santos. Você vai ver as placas por aí. Agradeço ao Santo Expedito pela causa, pelas bênçãos, pelas causas atendidas ou pelas bênçãos alcançadas. A gente é engraçado que a gente nunca vê a pessoa agradecendo Santo Antônio pelo casamento, né? Engraçado, isso é uma coisa para ficar no ar aí, né? Mas as pessoas são devotas a santos, elas fazem e pagam promessas, elas são totalmente imersas em culpa, e se elas não agirem da forma que prometeu ao santo ou qualquer outra religião, é isso que nós temos visto há anos. Agora, o Evangelho, ao contrário de todas essas religiões, é o único capaz de te salvar apesar de você. Quanto antes você entende isso, isso vai mudar completamente a sua forma de ver a Deus, de enxergar o Evangelho e enxergar você mesmo. Ok? O Evangelho é o único que te salva apesar de você. Nas outras religiões, você tem a participação de lucro, né? Nas outras religiões, você tem alguma coisa para fazer, né? Mas Jesus não, Jesus te salva. Jesus não salva por causa de você, Ele te salva apesar de você. Jesus não precisa de você para salvá-lo, né? Traduzindo, não precisa de você. Você fala, eu quero ser salvo, Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu já fiz. Não, mas e agora? Fala aí, uma lista, o que eu posso fazer? Eu fiz. Tudo que deveria ser feito, eu fiz. Agora, vai e viva de acordo com esse Evangelho. Eu deixei a minha palavra. Então, assim, é algo incrível. Nas outras religiões, a gente não vê. Jesus não precisa da gente para nos salvar, nem das nossas obras, que segundo o profeta Isaías, ele diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Olha o que o profeta Isaías diz: as boas obras são trapos de imundícia. Então, o que ele quer dizer? As boas obras não podem nos salvar, os rituais não podem nos salvar, a tradição não pode nos salvar, submissão cega a uma igreja não pode nos salvar, e também uma simples admissão a uma igreja histórica também não pode nos salvar, a tradição não pode nos salvar. Agora, Cristo pode nos salvar. Esse é o fato, essa é a verdade, né, que fica claro na Reforma Protestante.
Qualquer coisa dessa não pode salvar. Lutero não salva, Calvino não salva, Knox não salva, Guilherme Farel não salva, Teodoro Beza não salva, Felipe Melanchthon não salva. O que salva é Cristo Jesus. Somente esse homem de dores, somente aquele que foi crucificado no nosso lugar. E a reforma estava dizendo exatamente isso. Esse pilar, Solus Christus, está dizendo exatamente isso. Não precisamos de nada. Cristo é suficiente. Esse solo e os outros dizem isso, né? Então, um dos principais ensinamentos que foi refutado na época e ainda é hoje, é a adoração a Maria, por exemplo. A adoração a Maria foi sempre um grande elefante na sala, entre evangélicos e católicos, né? E eles falam que a Maria, ela é uma intercessora dos fiéis, que Maria ela é uma espécie de divindade, né? Algumas pessoas rezam para Maria, tem até uma reza que é muito famosa, que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. O que é rogar? Rogar significa pedir com insistência, clamar, interceder. O que eles estão dizendo? Olha, Maria, dá um jeito aí, fala com Deus, roga por nós, intercede por nós, Maria. Faz isso daí por nós, né? Então, rogar significa isso. Mas a pergunta que fica é: onde a gente encontra respaldo na Bíblia para isso? Onde a gente encontra na Escritura algum respaldo para olhar para Maria com esse olhar de divindade? Isso não existe. Não existe. A gente não encontra isso na Bíblia, muito pelo contrário. Como nós lemos no texto base desse estudo, Paulo diz o quê? Há um só mediador, há um só intercessor, há um só que cuida disso. Só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, só há um. Não tem Papa, não tem Maria, não tem santos e mais santos. De novo, Cristo é suficiente. É justamente isso que a reforma, período da reforma e o próprio Evangelho ensina, ok? Romanos 8,34 diz o seguinte: quem nos condenará então? Paulo faz uma pergunta. E aí ele responde: ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E aí ele mata pau, como diz as pessoas do Sul. Está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. O que a gente vê na Escritura Sagrada? Que quem intercede por nós é Cristo. Não tem sentido eu orar para a irmã Maria e falar: olha, roga por nós. Já tem alguém totalmente suficiente nesse cargo, nessa posição. Já tem alguém que é totalmente suficiente fazendo isso. E uma outra coisa que precisa ficar claro: existe uma grande diferença entre o Gilson chegar na casa dele hoje e falar: Deus, abençoa o José, abençoa o pastor, Senhor, coloca suas mãos sobre ele, abençoa ele. Há uma certa diferença entre o Gilson fazer essa oração e o próprio Cristo falar: Pai, abençoa o José. Tem uma grande diferença, da mesma forma que Maria interceder por mim e Cristo interceder por mim. Então, meus irmãos, isso tem um peso tão grande, tão grande. Você já parou para pensar? E eu estava chorando esses dias lendo a Bíblia em Isaías, que eu acho até que eu compartilhei no grupo da igreja, que o nosso nome está nas mãos dele. Ele diz: você é meu. Você consegue entender isso? Você tem um advogado que nunca perdeu uma causa. Não se trata de alguém imperfeito, defeituoso, pecador te defendendo. Se trata do próprio Deus. Se trata do próprio Filho de Deus te defendendo e dizendo: Satanás está contra ele, o pecado condenou ele, está tudo contra ele, mas pode colocar tudo isso em cima de um lado da balança. Se Cristo subir no outro lado da balança,
ele ganha. Ele ganha, porque ele é muito mais alto, muito mais belo, muito mais suficiente do que qualquer outra coisa. Somente Cristo intercede por nós, porque só Ele morreu e ressuscitou por nós. Ok? Só Ele. Então só Ele tem esse direito. Só Ele. Certa vez um universitário, ele perguntou para o pastor Paul Washer, ele disse o seguinte: como que um carpinteiro que viveu há mais de 2000 anos atrás é capaz de salvar ainda hoje, ou seja, continuar salvando ainda hoje? O Paul respondeu que esse carpinteiro, ele ainda pode salvar porque ele é maior do que tudo e todos. Ele é maior do que tudo isso. E ele ainda continua na resposta disso, ele diz que esse carpinteiro, ele pode salvar porque ele é maior do que tudo e todos, ele é mais alto do que todos os montes, ele é mais belo que todas as paisagens, ele é mais suficiente que qualquer subterfúgio ou substituto. Ou seja, o que esse universitário está perguntando é o seguinte: como que pode isso que aconteceu 2000 anos poder ter efeito hoje? Porque quem morreu não foi um homem, quem morreu não foi a Dona Maria, quem morreu por mim foi Deus. É por isso que tem esse peso, é por isso que o perdão não foi para uma época, o perdão foi comprado para todo sempre, para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Agora, por quê? Porque Ele é Deus. O tempo para Ele é nada. O tempo para Ele é nada. Então, irmãos, o evangelicalismo contemporâneo tem perdido de vista essa verdade. É muito comum a gente entrar em lugares em que tem tudo, tem cadeiras confortáveis, bancos confortáveis, tem luz legal, baixa, onde você se sente muito bem, como aqueles teatros, cinema, né? Tem tudo, porém não tem Cristo. E uma igreja sem Cristo não é uma igreja. Pode ser qualquer coisa, mas não é uma igreja. E agora, tem igrejas que falam de Cristo, mas não honram a Cristo. Eles têm Cristo na ponta da língua, mas não têm Cristo no coração. Você não morre por uma coisa que você apenas fala. Você morre por algo que você acredita. Você morre por uma verdade, você não morre por uma informação. É bem diferente. Você dá a vida por aquilo que o seu coração sabe que é verdade. Você não vai dar a vida por uma coisa que te falaram ou alguma coisa que você fala que é verdade, porque há um abismo enorme entre falar o que é verdade e saber o que é verdade. Então, é muito interessante isso. Então, o evangelicalismo moderno, ele perdeu essa verdade, ou tem perdido. Cada dia mais nós vemos mais e mais objetos sagrados, entre aspas, à venda nas lojas gospel, né? Nas lojas chamadas cristãs. Você vai no centro, lá você vê aqueles candelabros maior do que o salão da igreja. Muitas vezes você vê aquelas arca da aliança, né, para os obreiros entrar na hora do culto com a arca da aliança, enquanto as pessoas gritam e tocam chofar. O que é chofar? Chofar é aquele um berrante do Sérgio Reis, é a mesma coisa, sabe? Sabe, então, as pessoas estão enlouquecendo. Isso, a gente não precisa mais disso. Se a gente precisasse disso, Paulo não tinha escrevido aos Gálatas, Paulo não tinha escrevido aos Efésios, Paulo não tinha escrito essas cartas. A gente não precisa mais dessas coisas, nós não fazemos parte dessa lei. Nós estamos debaixo de Cristo Jesus, da autoridade de Cristo Jesus. Então, a gente vai ver isso, um monte de objetos sagrados, né? Tudo ungido. É tudo ungido, né? É uma coisa ungida. O cara compra um carro, pastor, unge meu carro. O cara tá em vista uma casa, ele vai, pega a chave lá do cara e fala: vou ungir para ver se dá certo, que essa casa vai ser minha. É tudo ungido, tudo ungido. E as pessoas, geralmente, nesses lugares, dão tudo por esses objetos. Dão tudo. E a gente, quando fala de tudo, a gente está falando aqui, porque às vezes o tudo para nós aqui é R$50.
que o irmão dá no culto. Eu acho que nunca entrou R$50 de oferta. Já entrou aqui? De oferta? Oferta sem ser para ajudar o salão? Entrou? Ah, quantas vezes? Aí, ó. Ou seja, para o nosso contexto, R$50 é um milagre já. É um milagre. A gente fala, o Senhor operou. E agora as pessoas, elas dão tudo, elas dão casa, elas dão carro, elas dão R$100 mil num objeto, porque elas creem que aquele objeto é sagrado, né? Então a gente vai ver rosa ungida, a gente vai ver a toalha com o suor ungido e fedido também, a gente vai ter óleo ungido, a gente vai ter vassoura ungida para varrer o mal, a gente vai ter sabão ungido para lavar os pecados, a gente vai ter tudo ungido. Lenço ungido, água do Rio Jordão ungida, sal ungido, tudo ungido. Agora, gravata ungida? Aí, eu estou falando, rosa ungida eu falei, foi a primeira. Então, agora aqui, eis a diferença do Evangelho. Eis a diferença do Evangelho, irmão. Eu e você, nós não precisamos de nenhum objeto ungido, porque nós temos Cristo, que é o ungido de Deus. Cristo é suficiente. A Bíblia diz que Ele é o ungido de Deus. Ungido é o Messias. Ou seja, nada desses objetos tem valor espiritual, tem peso espiritual. Somente Cristo pode salvar, somente Cristo pode mudar as nossas vidas. Nenhum objeto desse é suficiente em si. Todo sermão, todo culto, todo louvor, tudo que nós fazemos deve apontar para Cristo, deve olhar para Cristo Jesus, deve ser sobre Cristo Jesus, né? Porque somente Cristo, solos Cristos, não precisamos acrescentar exatamente nada para uma mensagem que já está completa. Quando as pessoas elas colocam essas coisas no lugar de Deus, eles falam que não colocam, mas colocam. Quando eles colocam essas coisas como coisas de peso espiritual, eles estão dizendo exatamente isso. Cristo é bom, Cristo é Salvador, Cristo é resgatador, Cristo é Redentor, mas esse objeto aqui vai ser tremendo para a sua vida. Ou seja, não tem sentido. Então, a gente fala do período da Reforma, a gente fala sobre como eles vendiam as indulgências, como eles mexiam muito com a questão do dinheiro, mas a gente não olha para os nossos tempos, né? Olha para os nossos dias. A coisa perdeu sentido totalmente. É por isso que a gente precisa sempre olhar para aquele lema que ficou conhecido também no período da Reforma, que foi a Igreja Reformata sempre reformanda, né? Que significa a Igreja Reformada sempre se reformando, né? E quando fala isso, sempre se reformando, não quer dizer que precisa de uma nova reforma, quer dizer que sempre se reformando é voltando às suas origens do começo, né? Voltando a tudo aquilo que foi falado, ensinado. Agora, as igrejas evangélicas estão tendo mais urgência do que essa tal. Sim, exatamente. Inclusive, a gente hoje vive um período que a Igreja Católica fala dos evangélicos. Que fala, olha como os evangélicos estão vendendo a fé. Então, o jogo virou. Olha que as igrejas estão pregando mais a palavra. Sim, tem muita igreja católica, irmão, que prega a palavra mesmo. Então, assim, é difícil, né? Coisas realmente cabeça para baixo. Sim, mas que a gente possa olhar para o Cristo que é suficiente, Cristo crucificado, amém? Porque só Ele é capaz, só Ele pode nos salvar, só Ele é um intercessor, só Ele é o mediador entre nós e Deus, Ele apenas. Então é justamente isso que esse pilar, esse lema da reforma, ele nos ensina, né? Somente Cristo, fica com tudo aquilo que vocês quiserem. A gente não precisa de Papa, a gente não precisa de Maria, todas essas pessoas, a gente não tem problema nenhum com eles. Pode ter os papas lá, tranquilo,
Pode ter Papa, não tem problema não. Pode ter Maria. Maria foi uma mulher de Deus. Agora, suficiente para salvar apenas um. Suficiente para operar nas nossas vidas somente um. Então que a gente possa olhar para Cristo como a pessoa mais importante das nossas vidas e a pessoa mais importante dessa palavra. Amém? Tudo nessa palavra aponta para Ele. E tudo na nossa vida também deve apontar para Ele. Amém? Vamos agradecer ao Senhor.